Evangelho de Mateus, capítulo 8. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém. Vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho. Entrando em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião pedindo ajuda. Ele disse: Senhor, meu servo está em casa paralítico em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem, e ao meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vá, como você creu, assim acontecerá. E naquela mesma hora o servo foi curado. Jesus foi à casa de Pedro e viu a sogra dele de cama, com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou e ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. Assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Vendo a multidão ao seu redor, Jesus deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então, um mestre da lei se aproximou dele e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me primeiro ir sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade agitou o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos! Vamos morrer! Ele respondeu: Homens de pequena fé, por que estão com tanto medo? Então se levantou, repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quando chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, 2 endemoniados vindos dos sepulcros foram ao seu encontro. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles gritaram: Que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? A certa distância deles estava uma grande manada de porcos. Os demônios imploraram a Jesus: Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Ele lhes disse: Vão. Eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e morreu afogada. Os que cuidavam dos porcos fugiram. Foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecera com os endemoniados. Então, toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e, quando o viram, suplicaram que se retirasse daquela região.